Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde. Bem-vindos a mais um Seagri Talks. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui os amigos e parceiros da Agrocontar, que com muita seriedade e transparência construiu conosco uma parceria forte para apoiar a gestão dos distribuidores de insumos, oferecendo serviços contábeis especializados no setor. O objetivo dessa live é falarmos sobre as principais mudanças tributárias e trabalhistas para o contexto de crise aplicáveis aos distribuidores. O nosso tempo estimado de live é de 1 hora. Eu lembro também que esse vídeo vai ficar disponível depois no nosso canal do YouTube. E não deixem de se inscrever no nosso canal. É só clicar no sininho também para receber alertas de quando o vídeo for postado. Nós vamos reservar um tempo no final para as respostas às perguntas de vocês, então, por favor, fiquem à vontade para já ir mandando as suas perguntas aí pelo chat. Se não tiver pergunta, quiser deixar só um boa tarde, o nome e a empresa, vai ser legal a gente citar vocês aqui para cumprimentá-los e agradecer pela presença. Vamos lá, então. Vamos começar a falar sobre essas mudanças aí feitas em várias medidas aí provisórias, né, várias alterações que impactam nos aspectos aí trabalhistas e tributários do distribuidor. Mas antes eu quero apresentar para vocês os nossos convidados, né? Começando pelo Ailton Rodrigues. Ele é o fundador e diretor-presidente do Grupo Agrocontar. Obrigado pela parceria e por participar com a gente, Ailton. A Débora Costa, que é psicóloga e coach, está à frente da área de RH da Agrocontar e também tem se dedicado a entender mais de perto a realidade de RH dos clientes e vai poder compartilhar um pouco do que ela tem visto. Temos também o Fernando Pinheiro, que é especialista em tributações, e a Rejane Borges, que é especialista em rotinas trabalhistas. Obrigado a todos vocês pela presença. Bom, desde o início da pandemia, uma das principais preocupações foi o cuidado com as pessoas. Não quero começar aí falando com a Débora. Débora, nós sabemos que muitas vezes o distribuidor ou a loja agropecuária não tem um profissional dedicado para as funções de RH. Nesse contexto, e considerando as mudanças de comportamento nesse período de isolamento, o que você recomenda que essas empresas façam? Bom, primeiro, é importante a gente contextualizar e entender esse momento que nós estamos vivendo, né? Quando a gente fala de mudança comportamental, a gente tem que entender que o momento de pandemia acelerou ou evidenciou algumas questões que a gente já vinha discutindo, né? Uma delas é até o aspecto da própria saúde. Então, muito tem se agora falado sobre saúde. No período de crise, as pessoas tendem a refletir melhor sobre suas vidas, a pensar em seus propósitos. É o que vem acontecendo hoje com as pessoas. Então, tem se falado também, tem se dado espaço para falar sobre a saúde mental. Isso é bem importante até porque esses momentos de crise são momentos para as pessoas pensarem em gestão da emoção, como lidar melhor com essas emoções. Um outro ponto é a própria transformação digital. Então, há algum tempo que a gente já fala em automação dos processos, em inteligência artificial, sobre a necessidade de agilidade dos processos também. E durante esse momento de pandemia, muitas empresas se viram testando home office. Algumas já utilizavam, outras tiveram essa possibilidade de testar e verificar o quanto estão preparadas para lidar com o digital. Até mesmo de adaptar comportamentos para conseguir atender os próprios clientes. Então, a tecnologia, até que ponto que a gestão
está preparada para lidar com essa transformação digital também. Outro aspecto de mudança de comportamento é a própria formação das equipes. Hoje a gente tem várias formas de trabalho, então temos pessoas aí atuando remoto, CLT, freelancer, part-time, terceirizados, então pessoas de diferentes regiões trabalhando no mesmo time ou no mesmo projeto, que também é uma tendência agora, né, contratar pessoas para atuar em um projeto específico. Então, com isso, a gente tem equipes, vamos dizer assim, globalizadas. Então, equipes de diferentes perfis, de diferentes culturas, diferentes comportamentos, lidando, né, trabalhando em conjunto para atingir um determinado objetivo. E esse é um desafio muito forte da liderança. Então, como a liderança está preparada para gerir pessoas à distância, para lidar com essa nova realidade que a gente se deparou, né, para tomar decisões rápidas, se adaptar. Então, é muito importante trabalhar com indicadores, principalmente de produtividade, já que a gente está falando hoje que o foco não é tanto em tarefa, não é tanto em controle, mas no resultado que essas equipes podem oferecer. Então, a gente precisa hoje de líderes preparados para lidar com gente, para lidar com equipes à distância e manter o pessoal alinhado, engajado, colaborativo. A cooperação foi algo que ficou bastante evidente também nesse momento, né? Para a informação fluir, para os processos de fato serem ágeis, né? Na velocidade que as mudanças vêm, a gente precisa compartilhar informações, conhecimento. As próprias empresas hoje, pela realidade que é nova para todo mundo, têm compartilhado muitas informações também. Então, com isso, a gente precisa estar sempre buscando o que a gente pode adaptar para o nosso mercado, para a nossa realidade. E a área de gestão de pessoas, ela apoia muito nisso. Aos líderes a lidarem com essa nova realidade, a prepararem para gerir pessoas conforme o contexto que tem se apresentado. E quando não se tem uma pessoa específica de RH, então a liderança tem que estar muito preparada e buscar realmente boas práticas de mercado. Então, vou até compartilhar com vocês aqui algumas sugestões. Então, os aspectos comportamentais e boas práticas. Primeiro, estar informado com o que está acontecendo. Então, a gente vê a necessidade de cumprir as orientações dos órgãos governamentais de saúde para se preocupar com o bem-estar das pessoas, né? Então, precisa trazer essa informação para dentro da empresa e aplicá-la. Então, definir protocolos aí de prevenção, buscar orientações para como atuar no home office, como fazer reuniões virtuais, buscar técnicas de produtividade, atuar nessa forma de gerir pessoas. Então, se eu não tenho um RH, eu, líder, preciso estar muito bem preparado, buscar conteúdos que me ajudem nessa gestão de pessoas, os processos seletivos, as reuniões, os treinamentos passam a ser por videochamada. Então, hoje a gente tem visto essa ascensão do digital muito forte e isso é desafiador. A gente hoje precisa manter a proximidade mesmo estando no digital. Então, a gente precisa promover realmente no digital ações que para engajar mesmo o time, não deixar que existe uma distância, né? Manter a proximidade no digital vai ser fundamental para esse momento agora. Então, tudo que a gente fazia que antes era no presencial, desde as confraternizações, os feedbacks, as reuniões, isso vem para o digital. E a gente precisa ver o ganho que a gente tem disso também. A gente acaba aproveitando melhor o tempo, sendo mais pontual, a produtividade, de novo, vem muito em alta, né? E outro ponto muito forte que essa liderança precisa atuar é na transparência, de lidar com as informações mesmo. Por ser uma situação nova, isso gera muita insegurança no colaborador, na equipe. Então, essa informação, ela precisa fluir, né? Precisa ser muito transparente. E uma boa dica aí é a gravação de vídeos para fazer as orientações internas. Então, se eu não posso estar
presencialmente, na sala, com os meus colaboradores, com a minha equipe, por exemplo, o vídeo é uma ótima opção para fazer essa informação fluir dentro das empresas. Legal, muitas informações, né? Bastante dica interessante, muito legal. Débora, deu para perceber aí que você tem tido contato com boas práticas aí e conhece também a realidade do distribuidor, né? Então, muitas das suas dicas aí vão ser muito úteis para quem estiver nos acompanhando. E o que você falou sobre os gestores, os líderes serem o RH, faz todo sentido. Mesmo quando uma empresa tem um departamento de gestão, gente de RH, os líderes todos, o coordenador para cima, gerente, diretor, todos precisam também ser RH e fazer gestão de pessoas, né? Não é uma função para ser executada por um departamento, é por toda a liderança, né? Então, isso é que vai realmente fazer toda a diferença. Se todos os líderes estiverem preocupados com os seus liderados, eles vão encontrar caminhos para poder passar por esses desafios que nós estamos passando. E outra coisa importante é ouvir os colaboradores, né? O que é que eles estão precisando? Às vezes a gente fica inventando, acontece de às vezes inventar programas, lançar programas e depois não ter adesão, porque as pessoas não foram engajadas e não participaram da construção. Então, é muito importante ouvir a equipe, né? Que a equipe tem muito a dizer sobre os problemas. Elas vivenciam os problemas o tempo todo, seja problema de processo, seja problema de relacionamentos, enfim, comportamentais. Muito bom. Obrigado pela contribuição, Débora. Queria só fazer um adendo, assim, que nesse momento agora, né, a função do líder é essencial, né? Porque as pessoas, né, além de toda essa pressão que está tendo, né, às vezes a gente não sabe se as pessoas, se o colaborador já está mais preocupado em perder o emprego ou em perder a saúde, né? Então, assim, a função do líder nesse momento agora, ela é essencial, né, para dar uma tranquilidade para as pessoas, para o colaborador, né, para mostrar que, conhecer a realidade de cada um, né, conhecer a persona de cada um. Isso é que faz a diferença de um grande líder nesse momento agora, né? De passar tranquilidade e calma para as pessoas. É isso mesmo, e fazer isso através de uma comunicação clara e objetiva, né? Assim, hoje, nesse cenário que a gente está, é o que a gente está fazendo na Siagre, pelo menos uma vez por semana eu tenho uma live com todos os colaboradores para a gente atualizá-los das informações, de como é que as coisas estão evoluindo, e para não deixar eles nessa situação que o Ailton está falando aí da insegurança, né, de não saber o que vai acontecer. A falta de informação leva a esse tipo de dúvida, porque de informação da empresa, do líder, né, porque ele fica ouvindo coisas o tempo todo, né, na televisão, nos colegas, nos familiares, e isso vai criando aí uma preocupação. E isso atrapalha muito o desempenho, né, a produtividade e a qualidade de vida, né, do colaborador. Então, é preciso ter essa preocupação de se comunicar bem, não precisa ser nada muito elaborado, é uma live num Hangout, num Teams, num Skype, convida todos para o mesmo horário e vai lá e fala normal, como você falaria numa reunião de bate-papo com o pessoal. Dava para poder ficar falando sobre esse assunto, que é gostoso de falar, por muito tempo, né? Mas a gente precisa abordar aqui alguns outros assuntos, mas vocês que estão acompanhando, se tiverem dúvidas, quiserem algum detalhe sobre algumas das dicas, algum aprofundamento sobre algumas das dicas, pode colocar a pergunta aí no chat que depois a Débora responde, tá bom? Então, vamos agora falar das mudanças relacionadas à legislação e às obrigações fiscais aplicáveis ao distribuidor.
Para isso, eu vou acionar aqui o Fernando. Fernando, você pode citar quais são as obrigações e novidades, mudanças aí na área tributária, às quais o distribuidor precisa ficar atento? Então, caso a gente teve... quais são... Sim, pois não. Então, a gente teve aqui algumas mudanças na área federal, estadual, principalmente das obrigações tributárias. Então, na área federal, a gente teve aí a prorrogação do DCTF, das competências 2, 3 e 4, para serem entregas no dia 21/7 de 2020. O SPED Contribuições, ele também foi prorrogado, também das competências 2, 3 e 4, para serem entregues no dia 14/7. O imposto de renda da pessoa física também foi prorrogado para 30/6, a data de entrega do imposto de renda. E, consequentemente, também o livro caixa digital. Ele também foi prorrogado para a entrega no dia 30/6. A DEFIS, a gente teve aí também uma prorrogação dela. A DEFIS é a declaração do Simples Nacional. Então, ela também foi prorrogada para 30/6. Então, as obrigações tributárias da parte fiscal foram essas. A Regiane depois vai falar sobre a parte que envolve o departamento pessoal. Dos estados, o único estado que teve prorrogação de obrigação acessória foi o Goiás, que ele prorrogou a competência março do SPED fiscal para ser entregue em junho de 2020. Então, essas aí foram as obrigações tributárias, federais e estaduais. A questão dos impostos, a gente teve aqui alguns impostos que foram prorrogados. O convênio 100/97, né, que afeta diretamente a distribuição. Então, o CONFAS prorrogou eles até 31/12/2020. Só que agora a gente precisa ficar atento, porque cada estado tem que soltar um decreto alterando o seu regulamento de ICMS. Minas Gerais, no dia 1º/5, já soltou o decreto prorrogando os vencimentos lá das isenções e das reduções de base de cálculo até 31/12. Os outros estados, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, eu acompanhei até hoje, antes da gente começar o bate-papo, ainda não tinham soltado o decreto alterando esses vencimentos das isenções. Então, é importante o distribuidor acompanhar esses decretos, ver se cada estado vai prorrogar igual o CONFAS tinha ficado acordado para 31/12/2020. As isenções de fertilizante, defensivo, semente e as reduções de base de cálculo para a venda para fora do estado. O PIS e o COFINS também, da competência 3, foi prorrogado o pagamento para 25/8, junto com a competência do mês 7. A competência do mês 4 do PIS e COFINS também foi prorrogado para o vencimento junto com a competência do mês 9, então vai vencer dia 23/10. O Simples Nacional, a maioria das revendas não é do Simples, mas tem muitos colaboradores lá, alguns vendedores que têm empresa no Simples ou no MEI, também foi prorrogado. Então, a parte federal foi prorrogada a competência março, abril e maio, para os vencimentos mês 10, 11 e 12. Já o ICMS e o ISS, dentro do Simples, cada estado vai fazer a sua prorrogação ou não desses impostos. Então, se o estado não tiver prorrogado o ICMS e o ISS das prefeituras, o contribuinte ele tem que pagar a parte federal, que vai vencer a competência março no dia 20/10, a competência abril vai vencer dia 20/11 e a competência maio, 21/12. Mas os impostos que venceriam nessas datas continuam vencendo normalmente. Então, a gente vai ter duas competências vencendo no mesmo dia. E o MEI também foi prorrogado conforme o Simples Nacional. Para 20/10, a competência março, 20/11, a competência abril e 21/12, a competência maio. Mas as outras competências que iriam vencer nesses dias aí continuam vencendo. Então, a gente vai ter duas competências no mesmo vencimento. O IOF, ele foi reduzido a alíquota zero até 3 de julho nas operações de empréstimo.
Então, o IOF está reduzido a alíquota de 0 até 3 de julho de 2020. As certidões negativas federais e dívida ativa da União foi prorrogado por mais 90 dias automaticamente. Então, se o contribuinte tiver alguma certidão que estava vencendo, ela foi prorrogada por mais 90 dias. E alguns estados também prorrogou as suas certidões estaduais. Minas Gerais e São Paulo foi algum dos estados também que teve aí prorrogação das suas certidões. E vale lembrar que o imposto de renda e a contribuição social, tanto do lucro presumido, que venceu agora 30/4, quanto a do lucro real mensal ou trimestral, não teve nenhuma mudança. Continua os seus vencimentos normais. Então, o imposto de renda e contribuição social não foi prorrogado os vencimentos. Continua nas mesmas datas. E as declarações da pessoa jurídica, que é o SPED de contribuições e a ECF, também não foi prorrogado. Então, o SPED contábil vence agora, 31/5, e a ECF continua vencendo também 31 de julho de 2020. Então, essas foram as alterações na parte fiscal e contábil. Legal. Achei interessante você falar aí que houve prorrogações das obrigações acessórias, mas isso não vai refrescar o trabalho da equipe contábil, né? Porque o trabalho é o mesmo, não é que vai deixar de entregar, vai ter que entregar. Então, quem puder já fazer aí no prazo normal, melhor, porque se deixar para fazer duas lá na frente próximo, pode ser pior, né? Então, essas prorrogação de obrigação acessória, eu acho que deveria ser utilizado esse espaço só em caso de realmente a empresa estar com dificuldade de realizar as atividades normais, né? Se tiver tudo normal, se tiver o pessoal trabalhando no home office, já faz e já deixa pronto, né, Fernando? Se for de extrema necessidade, deixar lá para frente, né? Quanto mais conseguir agilizar agora, melhor. Porque as outras obrigações não foram prorrogadas, né? Então, a gente vai ter que fazer o SPED contábil, o SPED fiscal. E o imposto de renda, o ideal é quanto mais rápido conseguir entregar, melhor. Porque os fornecedores, as multinacionais, os bancos, se for refinanciar algum empréstimo, todos vão cobrar a declaração de imposto de renda. Então, quanto mais rápido conseguir entregar, melhor. E é interessante colocar também, né, Carlos, Fernando, o pessoal que está acompanhando a gente, é que o pessoal fica muito naquela expectativa assim, o que reduziu de imposto, né, que benefício que teve. Pelo que a gente está observando aqui, né, que a legislação está dispondo até agora, é que o único benefício que teve foi com relação ao IOF, né, que está uma suspensão da cobrança. Agora, o restante, né, não teve, nessa área federal e fiscal, aí não teve nada, só prorrogação de obrigações acessórias, né, e na entrega dela, e prorrogação de PIS e COFINS. Ou seja, tem que ficar atento, né, caso da mesma forma que a gente, assim, a água contábil está entregando as obrigações todas em dias, até para não acumular, né, a gente já tem esse costume. Mas as pessoas também têm que se importar também com a questão do fluxo de caixa também, né, para prorrogar o PIS, o COFINS, porque às vezes depois vai estar acumulando com os meses normais, né, Fernando? Exatamente. Então, agora o principal relatório que o dono da revenda tem que ficar preocupado é com o seu fluxo de caixa. Porque não adianta ele simplesmente prorrogar o pagamento do PIS e COFINS, sendo que lá na frente também talvez o fluxo de caixa deve ter furado. Então, o fluxo de caixa agora, nesse momento, ele é de extrema importância. Então, ele tem que ser feito aí, acho que diariamente, esse fluxo de caixa. Até para a empresa saber se realmente ela vai precisar fazer um empréstimo, um financiamento, ela tem que estar com o fluxo de caixa dela em dia, saber quanto que ela vai receber, quanto que ela vai pagar, se vai ser suficiente ou não, se realmente ela vai precisar desse empréstimo. Então, o fluxo de caixa extremamente importante. E outras coisas também... É o controle indicador que ela precisa ter nesse momento, né? A questão que, assim, que é o caixa, né? Realmente o que manda é sumidade de caixa. Mas esse mundo, né, que o crédito vai ficando mais escasso ainda, então vai ter que acompanhar muito de perto, sabe? Tem que monitorar mesmo o fluxo de caixa. O fluxo de caixa, as margens de venda também, acompanhar de perto a questão da margem bruta que está sendo aplicada, a margem líquida, né, os indicadores de liquidez corrente, que junto com o fluxo de caixa dá um norte para a empresa, para ela saber se ela vai conseguir honrar a dívida dela no curto prazo e no longo prazo. Se vai ser preciso, né, Ailton, queimar o estoque, talvez eu tenha que precisar
vender o estoque com uma margem um pouco menor para ajudar esse fluxo de caixa, ajudar nessa liquidez. Então, todos esses indicadores aí em conjunto, ele vai dar um norte para o gestor da revenda poder acompanhar se a sua revenda vai conseguir pagar as contas ou não. Beleza. Muito bom. O ideal é que toda empresa, né, nesse momento de crise, tenha um fluxo de caixa projetado aí para o mês, para o trimestre, e que faça o acompanhamento dessa execução muito de perto, né, porque, embora na maioria das regiões e culturas o recebimento provavelmente vai acontecer normal, não tem por que não ser diferente, mas pode ser que alguns oportunistas, às vezes, comecem a atrasar contas e isso não pode gerar poderia gerar um problema de caixa se a empresa não estiver atenta dia a dia, tomando as medidas para essa inadimplência não crescer, né? Então, tá bem. O fluxo de caixa, sem dúvida, é o controle hoje mais importante para qualquer empresa nessa fase de crise, né? Você falou aí de alguns outros indicadores, né, econômico-financeiros, né? Tem mais algum aspecto aí da operação de um distribuidor, de uma loja agropecuária, que você recomendaria atenção por parte das empresas? Principalmente a margem de venda, né? Então, a gente está vendo aí nos últimos anos que a margem do distribuidor está diminuindo bastante. Então, se o distribuidor conseguir aplicar uma margem que ele sabe que vai pagar o custo operacional da revenda, então ele precisa também saber quanto que a revenda dele custa, ele também colocar o preço do produto dele. Então, se ele souber quanto que é o custo operacional, ele já vai saber se ele pode dar um desconto maior, qual a margem de venda que ele pode aplicar em determinada negociação. E eu acrescentaria ainda, Carlos, a questão, por exemplo, da gestão do estoque, né? Porque nesse momento que a gente está falando em fluxo de caixa, né, Fernando, de margem, a pessoa tem que fazer gestão de estoque muito bem feita, né? Porque isso vai impactar diretamente. Estoque é dinheiro, né? Exatamente, né? Estoque Então, assim, é dinheiro. tem que pensar. E, assim, eu acho que esse momento agora é da gente realmente rever, né? Algumas coisas que a gente precisa de estar melhorando, porque às vezes as pessoas até elas têm esse entendimento, né? Mas que devido à correria do dia a dia, não conseguia fazer uma gestão eficiente, né? Agora, quer queira ou não, as pessoas estão dando uma parada, dando uma respirada, né? Que no horário comercial nosso, às vezes, você não consegue, porque o ritmo está o mesmo, mas às vezes em casa, né? Que você não tem mais um programa para estar assistindo que você gosta. Então, assim, a pessoa pode utilizar isso para pensar, né? Repensar algumas coisas, ela pode melhorar no dia a dia da empresa dela, né? Como gestor. Até para as próximas compras agora, né, Ailton? Exatamente. É muito necessário. Porque tem muita revenda que fica mantendo o estoque, não vende, chega na hora de honrar com a multinacional, tem que buscar um empréstimo no banco para poder pagar. Então, até para comprar, é uma gestão muito boa do estoque. Beleza. Aproveitando esse gancho aí, essa bola levantada, nós vamos ter uma live essa semana sobre gestão de estoques, compras e vendas, utilizando os ciclos de produção, safras, né? Porque na hora de fazer essa gestão de estoque é muito importante, o distribuidor trabalha às vezes com safras sobrepostas, na maioria das vezes, né? Para quem é de cereais aí, né? Isso faz muito sentido. É importante ter uma gestão do que se vendeu, do que tem no estoque, do que tem de compras por ciclo. O que eu tenho para a safra de verão, como que está? Tá fechado? Está sobrando produto? Não está sobrando produto? Tem que comprar? Não tem que comprar? E a mesma coisa para a segunda safra, e por aí vai. Então, quem quiser saber como fazer isso na prática, assista aí, participe da live que nós vamos ter sobre esse tema essa semana. A questão da reforma tributária. Todo mundo estava esperando a reforma tributária para 2020, né? Então, com essa crise do coronavírus, a gente pode esquecer a reforma tributária esse ano e provavelmente o ano que vem também, talvez não. Eu estava acompanhando aqui algumas declarações lá do Rodrigo Maia, de algumas pessoas do Senado,
que em 2019 não sai a reforma tributária. Enquanto não se resolver a crise do coronavírus, eles não vão estipular nenhuma data para que isso possa entrar em votação, tanto na Câmara como no Senado. Legal. Você e o Ailton comentaram alguns pontos que eu considero muito importantes, né? Esse momento de crise é sempre o momento de se preparar, colocar em dias, né, as questões essenciais da gestão do negócio, né? Esses momentos de crise provam a capacidade dos gestores, dos líderes de fazer o que precisa ser feito, né? E essa digitalização, até que a Débora falou há pouco, das comunicações, né, reduziu a presença física, quase que não existe a presença física do cliente na loja para tomar aquele cafezinho, fazer aquele relacionamento, as viagens não estão acontecendo como aconteciam antes. Então, esse tempo que está se ganhando, uma boa forma de usar bem esse tempo atuando em cima dos problemas de gestão. Se eu não estou com uma boa gestão de estoque, tenho que resolver isso é básico. Uma boa gestão de custos, uma boa gestão de política comercial para não perder margem porque não tem limites, alçadas, enfim, é o momento de aproveitar esse ganho que a tecnologia está trazendo em termos de tempo para aplicar na melhoria da gestão do negócio. Legal. Vamos agora colocar na conversa a Rejane, né, para poder ela falar um pouco para a gente a respeito... se você quiser tirar o compartilhamento da tela, Fernando. A Rejane, o pessoal até comentou aqui no chat, Rejane, sobre o Senar, né? Que o Fernando não citou o Senar, né? Porque provavelmente ele deixou para você. Sim. A Rejane, ela vai falar das principais mudanças nas relações e nos encargos, né? Ligados a parte de pessoal. Eu acredito que tem bastante pontos aí para serem abordados e esclarecidos, né? Relacionados, por exemplo, a férias, que mudança teve em relação a férias, né? Antecipação de férias de quem não tem período aquisitivo completo, como funciona isso? Home office, quais são as regras, que cuidado tem que ter para evitar problemas lá depois, né? Compensação de horas e outros assuntos aí, são vários. Eu vou deixar você aí falar sobre os pontos principais que você considera importante o distribuidor estar ciente. Tá bom. Então, vamos lá, né? Como foi colocado por todos, né? Está sendo um desafio ainda muito grande para os profissionais do DP, né? Junto às empresas, para as tomadas de decisões. Né, eu vou ser breve, né, com alguns assuntos, né, vou focar nos principais, né, com relação às férias, né, o que mudou, o que a medida 927 trouxe com relação a isso, né, a única mudança que teve é com relação aos pagamentos, né, que eu posso pagar as férias no quinto dia útil, no mês seguinte, depois que a pessoa tira as férias, né, e também a antecipação dos períodos que não estão vencidos, né, eu posso conceder as férias. O que a gente orienta é que analise sempre o que a pessoa tem direito, né, se, por exemplo, trabalhou 6 meses, tem direito a 15 dias, vamos antecipar esses 15 dias, e não um período total de 30 dias, porque às vezes esses 30 dias pode deixar a empresa depois, num caso de rescisão, o valor dela, o saldo não dá para pagar, a empresa vai ficar no prejuízo dessa situação. Também tem a possibilidade de deixar 1/3 também dessas férias para pagar lá junto com o 13º, né, que é até o dia 20 de dezembro. Né? Então, com relação às férias, o que mudou foi que eu não preciso comunicar 30 dias antes, pode ser só 48 horas, e os pagamentos. Né? As férias coletivas também não teve mudança, né? A única coisa que a gente tem que ficar bem atento às férias coletivas, que eu acho interessante,
para as empresas que têm colaboradores com menos de 1 ano de casa, que esses períodos eles alteram quando tem menos de 1 ano de casa, que isso para a empresa pode ser um ganho lá na frente. Mas tem que observar bem, porque férias coletivas tem que ser para para todo um departamento, para todo um setor, né? Não pode ser para um ou para outro. Então, a empresa tem que tomar bastante cuidado, as revendas têm que tomar bastante cuidado. Banco de horas também, né? Que é um fator relevante, né? Porque o banco de horas a nova reforma, a medida provisória também trouxe que ele não precisa ser homologado no sindicato, e que eu tenho um prazo de 18 meses para fazer as compensações. Por exemplo, esses profissionais que estão do grau de risco, né, mais avançado, já dei férias, o que eu vou fazer agora com ele? Também tem a possibilidade de negociar esses dias. Ele fica em casa e depois ele vai trabalhar esses dias que ele ficou em casa. Sempre tendo que observar também a questão que não pode trabalhar mais do que as 10 horas por dia, né? Ninguém pode trabalhar mais do que 2 horas extras. Então, assim, encerrou o período de pandemia, nós vamos começar essas compensações desses dias que a empresa que negociou com o colaborador. Gente, isso tudo muito bem embasado, tem que ter acordo para tudo, para evitar problemas, né? Também tem a questão dos feriados, que pode antecipar os feriados também, né? Tirando os religiosos, todos podem ser antecipados, folga agora e depois no feriado a pessoa trabalha. Então, também pode ser uma forma de compensar. Temos o home office, né, que todas as empresas tendo a condição de colocar o pessoal de home office, é uma ideia excelente, né, como a Débora colocou, a tecnologia a nosso favor, né, só que a gente sabe que não é todo mundo que tem essa mesma condição. Né? E quem tem condição de colocar o pessoal em home office também tem que colocar todas as regras, como que vai ser todo esse período, tem que ficar muito bem documentado para não ter problema lá na frente. Né? E também, depois de tudo isso, banco de horas, home office, a gente tem a questão da redução e suspensão. Né? A redução do horário de trabalho com jornada e a suspensão. A gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, a análise nesse aqui tem que ser muito bem detalhada, porque gera estabilidade, né? Na redução, vou falar primeiro da redução. Na redução, a empresa tem que comunicar para o colaborador 2 dias, que vai adotar o processo de redução, né? Ela pode reduzir 25%, 50% e 70% por um período só de 90 dias, né? E tem algumas regrinhas, né, para quem ganha até 3.135 e acima de 12.202, esse acordo pode ser feito entre empresa e empregador. Né? Agora, quem ganha entre 3.135 e 12.202 tem que ter a anuência do sindicato. A não ser que, se for reduzir só 25% no caso desses salários, aí não precisa de ter a anuência do sindicato, né? A empresa, depois disso tudo, a empresa não pode demitir o colaborador, ele tem estabilidade, e se for necessário demitir, tem que pagar as multas lá, conforme está colocado na medida 936. Né? A suspensão também é da mesma forma, a gente pode suspender, eu tenho que comunicar apenas com os 2 dias, né? A suspensão pode ser no máximo 60 dias, né? Também com um acordo individual entre empregado e empresa, não precisa homologar no sindicato. Só que tem um detalhe importante. Para as empresas que faturaram mais de 4 milhões, a empresa tem que pagar uma ajuda compensatória de 30% do salário desse colaborador. Né? As que faturaram até 4 milhões e 800, vai receber tudo do Ministério do Trabalho, vai receber tudo do governo, que é o benefício emergencial. Né? E também tem a mesma estabilidade, né? Por 60 dias a empresa não pode demitir, ou se for demitir tem que pagar uma multa de 50% a 100%, né? E o que o empregado ganha com isso? Primeiro ponto que tem que ficar muito claro, a gente vai fazer a redução ou a suspensão, por exemplo, a gente não pode prometer para o colaborador exatamente o que ele vai receber do benefício emergencial, porque a base do benefício emergencial é o seguro-desemprego.
Então, ele vai receber no mínimo 1.045 e no máximo 1.813, que é o teto do seguro-desemprego. Então, as empresas que optarem por fazer redução e que for pagar um auxílio, é muito difícil fazer uma conta exata do que ele vai receber do governo. Então, assim, a gente tem que fazer uma projeção, deixar isso muito claro no acordo, que a gente vai pagar o auxílio aí entre meio termo, porque a gente não consegue prever exatamente o que vai receber do seguro-desemprego. Né? E porque quem reduzir 25, 70 da outra parte, o governo vai pagar também na mesma proporção, com base na tabela do seguro-desemprego. Né? Então, eu já falei que o seguro-desemprego é no mínimo um salário mínimo, no máximo 1.813. Né? E assim que as empresas tiverem feito o acordo, firmado o acordo entre empregado e empregador, tem 10 dias para comunicar ao Ministério da Economia, né? E o Ministério da Economia tem até 30 dias para pagar para o colaborador. Então, esse é as questões. E quem optar por pagar a ajuda compensatória, isso é uma indenização para a empresa. A empresa não tem encargos em cima dessa ajuda compensatória. Né? Ela pode até, as empresas do lucro real, pode até deduzir depois disso lá na frente, na questão do imposto de renda. Né? E quem não tem direito ao benefício emergencial? Gente, porque a gente tem que ficar bem atento, porque tem algumas situações também que não vai ter direito ao benefício, que é quem tem algum cargo público, quem estiver gozando de algum benefício, por exemplo, aposentadoria, né? E as empresas têm que tomar um cuidado muito grande com os aposentados, porque eles não vão entrar no benefício emergencial, então precisa tomar bastante cuidado com eles, né? E quem for contratado a partir de 1/4 também, esses que foram contratados a partir de 1/4, eles não vão entrar nessa regra, né? Então, esses são as principais questões das medidas. Agora, vamos lá para os benefícios, né? E diferimentos, né? Com relação ao FGTS e ao INSS, né, gente? Porque a gente não tem benefício, na verdade, teve uma prorrogação, né? O FGTS de março, abril e maio, ele foi prorrogado para julho, né? Quando chegar lá no final de junho, vai ter uma portaria da Caixa, onde a gente vai fazer o parcelamento, que pode até ser em 6 vezes, né? Mas então é só prorrogação, não vai deixar de pagar. E o INSS também, a competência março e abril, ele foi prorrogado, né? Como o Fernando colocou alguns tributos, né? O INSS patronal, ele foi prorrogado para julho, que vai vencer dia 20 de setembro, e o de abril, que vai vencer em setembro, que vai vencer 20 de outubro. Gente, um detalhe importante, não foi prorrogado a guia toda, foi apenas os 20% patronal, o RAT e desoneração às empresas que for optante. A parte dos colaboradores, que é descontado, o INSS, que é o desconto colaborador, a parte de terceiros, que é o 5,8 que a gente fala, esses eu tenho que recolher mensalmente. O que foi prorrogado foram só os 20% do INSS patronal e o RAT. O restante eu tenho que pagar normalmente todos os meses. Aí chegamos lá, né? O Senar também. Na verdade, tem outro detalhe antes. Tem a questão do 5,8. Esse teve redução só para as competências abril, maio e junho. Por exemplo, uma empresa do FKS 515, que a gente recolhe 5,8, por exemplo, teve redução de 50% apenas nos S, que é o SENAC e o SESC. O que compõe essa empresa? É o salário educação, o INCRA, o SENAC e o SESC. O salário educação continua com os 2,5, o INCRA com 0,20, o SENAC de 1 passou para meio, o SESC de 1,5 vai ser 0,75. Então, abril, maio e junho, uma empresa que recolhia 5,8 vai recolher 4,55. Essa é a única redução até o momento. O resto é só prorrogação, não teve nenhum tipo de redução, né? E junto com isso veio o Senar, né? Que pessoa jurídica, né? Ele teve uma redução que era 0,25,
passou por 0,125, que era 1,7 de INSS, 0,1 de RAT, o Senar fechava numa guia num total de 2,05, que vai ser 1,925. Isso, abril, maio e junho. Julho volta ao normal, né? Pessoa física era 1,5, nós vamos recolher 1,4 nessas competências também, abril, maio e junho. Depois volta tudo ao normal. Então, assim, o que teve de redução? Apenas o sistema S. O restante, só prorrogação. Muito bom. Excelentes informações aí. Obrigado, Rejane, pelas informações. Nós temos aqui algumas perguntas e algumas informações que vieram do pessoal que está participando com a gente. O Zeli Gouveia, ele disse que a FET, o Fundo Estadual de Transporte no estado do Tocantins, foi suspenso. Vocês têm informação ou mais algum detalhe sobre isso, Ailton? A gente fez as pesquisas, cara, assim, a gente não encontrou ainda nenhum embasamento para suspensão do FET em Tocantins, sabe? Mas depois a gente pode estar, né, fazendo a pesquisa mais para informar o pessoal. Mas até agora a gente não conseguiu. Se ele tiver até um material, alguma coisa assim, né, algum embasamento para passar para a gente, nós estamos aqui para compartilhar mesmo, sabe? Conhecimento, né, e informação. Sim. Certo. Sobre essa questão da redução aí do Sistema S, queria que você comentasse um pouco como isso impacta nas operações de comercialização aí de produtos agrícolas, né, no Fundo Rural. Como que mudou, reduziu o Fundo Rural também? Então, né, como a gente já deu uma passada aqui, o governo ele falou que ele reduziu, né, em 50% alguma contribuição para o Fundo Rural, mas é somente do Sistema S. Né, que no caso, por exemplo, o Fundo Rural, quando as empresas compram, quando a pessoa jurídica, né, compra do produtor, ele tem uma retenção, era de 2,05%. Dentro desses 2,05% era composto da seguinte forma: o INSS, que era 1,7%, o RAT, que é 0,1%, e o Senar, que era 0,25%. Então, o que teve de redução é só sobre esse 0,25%. Então, assim, de 2,05%, de 2,05 caiu para 1,925. Então, só foi 0,125% sobre aquisição de pessoa jurídica, né, para pessoa jurídica. E para pessoa física, a redução, o imposto normal era 1,5, que era composto de INSS 1,2, o RAT 0,1 e o Senar 0,2. Daria a composição 1,5. Então, só o Senar, 50% do Senar foi reduzido. Então, reduziu de 0,2 para 0,1. Então, a alíquota de retenção é de 1,5%, caiu para 1,4% nesses 3 meses. Assim, o governo, às vezes, ele solta informação, joga a informação assim, como se fosse um benefício muito grande, né? E a gente vai ver na prática mesmo, a que sai as instruções normativas, né, a que sai o decreto mesmo, é que a gente vê que a redução de toda forma é uma redução, mas é uma redução muito tímida ainda, né, para o momento que a gente está vivendo. Tímida. Sim. Com certeza. Tem algumas pessoas que defendem, eu concordo, que em vez de fazer essas outras ajudas relacionadas a empréstimos e tudo, o que devia era reduzir imposto, né? Porque aí não precisa sair do caixa, passar lá pelo caixa do governo para depois voltar para a empresa, né? Não faz sentido, seria muito mais simples, né? Mas pelo que a gente conhece aí, provavelmente isso não vai ser feito não, né? Porque eles são bastante agarrados com esses impostos, né? O Vitor está falando aqui, pedindo para você comentar um pouco sobre o ICMS. Se teve alguma modificação relacionada ao ICMS. Em relação, por exemplo, às alíquotas, não houve nenhuma alteração. Nada. O Fernando também está aí, né, Fernando? Você pode me ajudar a complementar também, se teve alguma mudança em algum estado, mas... Se você quiser finalizar o compartilhamento, Rejane, aí voltamos a aparecer todos aí na tela, cheia. Então, em
Em relação ao ICMS, Fernando, não teve nenhuma mudança de alíquota. Né? O único que aconteceu durante essa pandemia foi a questão da prorrogação do convênio, né? Prorrogou até 31/12. Era até 30 de abril, né? E isso é muito significante para o setor. Aquele que trata das isenções dos defensivos, né? Também de alguns fertilizantes, e redução de base de carga nas operações interestaduais. Isenção para dentro do Estado e redução de base de carga interestadual. Um dos estudos que o pessoal tem feito aí, para que se não fosse feito essa renovação desse convênio, ia causar um impacto tremendo na inflação e na cesta básica. Então, assim, ele está vindo de 97, então ele está vindo sendo prorrogado constantemente. 22 prorrogações em 23 anos. Ele aprova, assim, ele prorroga de conta-gota, né? Por 6 meses, por um ano. Então, está sempre como a gente fala, uma espada na cabeça do distribuidor, né? Porque se ele fizer uma venda agora, negocia com um produtor rural, faz um pedido para entrega futura, e aí ele faz só a nota de faturamento antecipado, né? Se na hora que ele for entregar esse produto, a legislação mudar, ele vai ter um impacto enorme na sua venda. Então tem que ficar... Que a gente está aprendendo. Que a gente está aprendendo com a crise, né, Ailton, que tem que se planejar para cenários problemáticos, né? Então, esse é um desses, né? O distribuidor precisa se planejar para esse cenário. O que ele vai fazer rapidamente se não for prorrogado? Como é que ele vai virar essa chave para evitar problemas, né? Ter um plano aí de contingência para isso é muito importante, né? Porque, como você falou, já tem tempo que esse perigo paira no ar várias vezes, né? Então, é bom se preparar para o pior. Assim, a gente está observando que tem algumas multinacionais que elas estão começando a colocar algumas observações na nota fiscal. Nota fiscal emitida conforme a legislação tributária vigente, podendo sofrer alterações de preço caso houver alteração na legislação tributária. Isso já está dando, assim, não sei se vai ser uma coisa legal, né? Mas, assim, já é uma dica para a gente pensar para os distribuidores, né? Para os nossos clientes. Né? Às vezes, como condição para o pedido de venda, para o contrato de compra e venda, já colocar uma cláusula referente a isso, né? Porque o que acontece no distribuidor é que ele faz a venda 6, 8 meses antes de entregar. Ele vai combinar o preço lá atrás, o pedido de venda. E depois, quando ele for faturar, se cair o convênio, como é que ele vai fazer? Se ele não tiver um acordo já previsto com o cliente, né, de que se mudar esse convênio, ele precisará alterar o preço, ele vai ter mais dificuldade, né? Porque ele vai comprar com uma alíquota interestadual bem menor, e quando ele for vender interna, que, por exemplo, em Minas é 18%. Então, ele vai ter um prejuízo aí na questão do débito. Vai mais do que a margem inteira. Passa a dar prejuízo, né, Fernando? Exatamente. Então, é um negócio muito crítico que eu sugiro aí. Tem o pessoal da Andav, o pessoal da Disser, que está aqui com a gente, participando, do Ademir, o Denis, até uma sugestão para eles, para poder falar desse tema, né, de maneira preventiva aí, chamar, às vezes, um advogado, de questões cíveis aí, comerciais, né, para ver se é legal fazer essa previsão, né, dessa condição em relação à mudança do imposto sobre serviço, né, sobre mercadoria e serviço, para evitar que o distribuidor seja pego no meio aí de uma safra com os pedidos tirados ou entrega futura emitida, mas ainda não entregue o produto, né, aí seria um problemão. A gente vai até fazendo contato com o Diogo, né, que é o advogado da Andav, quem está trocando algumas informações lá, a gente já está pensando nisso já, sabe, verificar essa questão mesmo, porque assim, é muito impactante, cara, você fica num cenário, assim, desconfortável, né, de incerteza, né, então... Tem que lutar para não... As entidades têm que lutar para não acontecer, para continuar existindo, mas tem que estar preparado para o pior, né, o distribuidor tem que estar preparado para o pior, é o que a gente está aprendendo com essa crise, né. Então, assim, a gente vai ter uma live com o pessoal da Andav também, né? O Ademir está ajudando a gente a organizar, o Ademir aqui de Goiás, né? A gente provavelmente já vai ter uma notícia já. E a gente compartilha, né, com vocês também, né, caso você tenha os clientes, pode compartilhar aqui também, tranquilo. Legal, passa para a gente, assim que vocês definirem, que a gente divulga.
Quando a gente estava falando com o Fernando, ele falou que o controle mais importante que o distribuidor precisa fazer é o fluxo de caixa, e eu acabei esquecendo de comentar que para aqueles que são nossos clientes, tem um conteúdo bastante prático sobre fluxo de caixa e planejamento orçamentário, utilizando o RP e utilizando BI. Então, se vocês entrarem no canal da Siagre lá no YouTube, vocês vão encontrar essas duas lives bem práticas, né? Mostrando tela do sistema, como é que pode ser feita a gestão de fluxo de caixa. Então, bastante esclarecedor para quem não tem o seu fluxo de caixa estruturado ou está com algum problema. E nós também estamos à disposição para apoiar os clientes, é só entrar em contato com a gente para apoiar os clientes nessa estruturação. Está tendo dificuldade, nos procure e a gente ajuda a superar essa dificuldade. Quero mandar um abraço aqui para o Márcio da a Sol Agrícola, para a Luciana da Nova Era, para o Flávio da Mocelin, para o Sérgio Martins da Delta Agrícola, para a Adriana da Vegetal, para a Kellen da Rural Soluções, tem muita gente aqui, Ailton. O Jefferson da Trissolo, Neuza da Qualicitrus, o Ademir da Andave, João Matheus, contador da Crop Agrícola. Então, acho que falei todo mundo que deixou o nome aqui. O Denis. O Carlos, aqui também, assim, o Zeri está compartilhando aqui com a gente, né, que o FED foi a portaria Cefaz 374, de 27 de abril de 2020. Depois a gente vai estar pegando, Fernando, colocando essa informação. A Regiane tem um material aí, porque assim, ela tem muito conteúdo, mas assim, é muito rápido, né, a apresentação, não dá para a gente entrar muito adentro. Aí depois, né, Regiane, a gente vai estar compartilhando esse material também para enviar para o pessoal que participou da live. Sim. Juliana também, da Discosul também, está ouvindo a gente. Regiane, nós temos uma dúvida aqui, estão perguntando aqui com relação à atualização do CEFIP, que parece que o CEFIP não está atualizando ainda para receber as alíquotas do Sistema S reduzido. Você tem alguma informação para... Vai ter que emitir a guia direto no SAL. Não vai poder, a gente vai ter que descartar essa guia e vai ter que emitir direto no SAL, lá para onde a gente emite a guia manual para fazer o recolhimento. Porque o CEFIP não vai ter atualização dele. Então, mas o Kiev, se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato com a Regiane, né, na Agrocontar. A gente vai passar depois o link também de contato com a nossa equipe. Qualquer que você tiver, né, com relação, se quiser questionar alguma coisa para a Débora, para a Regiane, para o Fernando, a gente vai estar à disposição, porque o nosso intuito é compartilhar com o agro, né, Carlos? Nós somos o agro, né? Sim. Carlos, estão te ouvindo, não. Microfone. Verdade, desculpa, pessoal. Um abraço para a Nalva, da Terra Nova, cliente da Agrocontar também, né, Ailton? Sim, Angélica também. Sim. O Sérgio está falando que gostou muito desse formato em que traz os assuntos de diversas áreas junto. Legal. A gente quer ser dinâmico, né? Cada um aqui tinha conteúdo para falar 2 horas de prazo, mas como a gente tem esse objetivo nesse momento agora, que todo mundo está com muita coisa para fazer, né? Então a gente está indo ser mais objetivo. Mandar um abraço para o César também da Cultura, né, que está ouvindo a gente também. Serapião, da Udiar também, deve estar por aí. Show de bola. Pessoal, é muito assunto, a gente teve que tratar quase que dos tópicos, né, não entrando em muitos detalhes, mas se vocês se lembrarem de alguma pergunta, tiver alguma dificuldade aí, quando forem se aprofundar sobre esses temas que foram citados aqui, procurem a gente, procurem aí o pessoal da Agrocontar, com certeza, sendo cliente ou não sendo cliente, a gente vai compartilhar a informação, tá? Um abraço para o César também. Tem o pessoal aqui da Agrofito, a Maria Caroline. Obrigado, Maria, por
Maiara também da Agrofito, obrigado. Um público bom, né, cara? Selecionado, hein? Muito legal, um público de qualidade, né? Ailton, eu queria conversar agora com você e também com os meninos sobre essa questão do pós-Covid, né? Nos aspectos todos que foram citados aqui, no seu caso mais sobre a gestão, de uma maneira mais abrangente do negócio, quais são as suas dicas para os distribuidores, para as lojas agropecuárias, o que eles devem ficar atentos, como é que eles devem se preparar agora, que medidas deveriam tomar agora para o pós-Covid, né? Para o momento posterior à crise, porque eu tenho disse na primeira live que a gente fez, por mais longa que seja a tempestade, por mais barulhenta que ela seja, escura que ela seja, ela passa. E depois o sol brilha. Então, quando o sol brilhar, como é que o que é que o distribuidor deve estar preparado para fazer? Então, acho que assim, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar é o seguinte, né? Enquanto agrocontar, enquanto SEAGRE, a gente tem que aproximar dos clientes, né? E verificar qual que é a necessidade do cliente nesse momento atual, né? Às vezes, né, o SEAGRE tem um punhado de ferramentas, a gente também tem um punhado de informação, né, para a gente levar para o cliente, mas a gente tem que saber entender com o cliente lá qual que é a real necessidade dele, né, para a gente ser bem assertivo e para que a gente possa dar um suporte para ele, para que ele possa enfrentar esse momento agora com as melhores informações, que essas informações sejam confiáveis, né? E aí, nesse momento, cara, a importância, né, de se ter um bom software, né, que agrega todas as informações ali, que consiga atender a necessidade do cliente. E aí também a gente tem que colocar também que a gente depende também um pouco do cliente, né, que ele tem que fazer a entrada dessas informações no software com qualidade. E aí, com isso, né, a gente, né, com o apoio da Agrocontar, com o apoio do SEAGRE, a gente vai conseguir levar informações precisas, né, que serão capazes de auxiliar na gestão do negócio dele, né. Nesse momento, por exemplo, eu acho assim, que uma boa gestão, ela faz toda a diferença no negócio. A gente tem visto o pessoal da Markstart falar também, né, nas lives deles também, da M Prado também, fala muito sobre a questão da gestão, né. E a gestão, de uma forma geral, né, gestão das pessoas, gestão da parte financeira, da parte econômica, da parte comercial, ou seja, o cara agora ele vai ter que estar cercado de boas informações para poder tomar as melhores iniciativas para manter o negócio dele, né. E aí, cara, assim, uma coisa assim, que a gente tem muito visto o pessoal falar, que me preocupa muito, é que, assim, o que a gente vai planejar para o futuro? Né? Como é que a gente vai enfrentar o pós-pandemia? Na minha concepção, qualquer planejamento que se faça a longo prazo é meio que está dando um tiro na água agora, sabe? Meio que uma perda de tempo. Porque a gente não sabe nem qual que está sendo o reflexo disso na saúde das pessoas. Imagine na economia, né? E no mercado aí que vai acontecer com relação a isso. Mas aí, sim, uma das dicas importantes assim, que a gente tem que atentar muito agora de imediato, realmente é o que o Fernando comentou, que é a questão do fluxo de caixa, né? Porque é aí que dói, né? É aí que é o termômetro da empresa mesmo, né? Nesse momento ainda, sabe, assim, a gestão do fluxo de caixa tem que ser feita a 4 mãos. E quando eu falo a 4 mãos, a gente sabe, né, que as despesas e as obrigações que a gente tem, essas são líquidas e certas, né? Essas não falham, hora nenhuma. Mas agora, e a nossa receita? Será que, assim, elas vão ser, a gente vai conseguir receber de todo mundo? Ou será que a gente vai ter que fazer uma previsão para alguma perda? Então, assim, eu acho que a dica nesse momento é acompanhar o cliente. Da mesma forma, assim, como a Agrocontar e o SEAGRE quer acompanhar o cliente, tenta acompanhar o cliente em todos os momentos ali para levar informações para ele, eu acho que os distribuidores agora, eles têm que estar acompanhados do cliente deles. Principalmente naqueles clientes que eles acreditam que vai ter uma dificuldade maior para honrar os compromissos, né? É o que a gente fala, né? Às vezes até fazer um aconselhamento para esse cliente, oferecer alguma coisa para ele, oferecer um diferencial nesse momento agora. Eu acho que se a gente estiver próximo do cliente ali, cara, faz toda a diferença assim, para o negócio da gente, né? A gente vai conseguir fazer os nossos planejamentos, né, de fluxo, né, dos recebimentos, a gente conseguir cumprir os nossos compromissos. E aí, por exemplo, assim, a segunda dica que eu dou também
é que, às vezes, né, as pessoas agora, elas tendem a acreditar e se agarrar a qualquer milagre que as pessoas oferecem para elas, né? No momento de dificuldade, as pessoas, às vezes, elas ficam mais suscetíveis, né, a serem convencidas, né, de alguma situação. Cara, não existe milagre, né? A gente vai sair dessa com muito esforço, com muito trabalho, né? Vai ter que ter, assim, a gente vai ter que doar mais ainda o que a gente faz hoje. As pessoas falam que elas estão muito sobrecarregadas, é todo mundo muito apertado. Mas você pode ter certeza, para a gente sair dessa, a gente vai ter que trabalhar mais e mais ainda, porque só assim a gente vai conseguir sair. Não existe milagre, a gente não... Assim, fiquem atentos com relação a isso. Uma terceira dica também, né, com relação à parte tributária, que às vezes as pessoas tendem a deixar, não vou pagar o governo, né, eu acho melhor pagar o fornecedor ou o banco. Gente, faça a conta, né, analise assim, qual que é o impacto disso, né, com relação a multa, juros. Às vezes pode até vir que o governo vai soltar alguma coisa, mas no momento agora a gente não tem nada, né, e a gente sabe que a penalidade do governo ela é altíssima. Você vai pagar uma multa aí, multa para tributos federais de 20%, mais juros, é muita coisa nesse momento, né? E tributos estaduais aí na casa de 12% de multa. O valor é muito alto. Então, assim, vamos tentar analisar, né? E, assim, tudo que a gente tentar jogar para frente, a gente tem que ter ciência de que lá na frente a gente vai ter que ter, teoricamente, dobrado, né? O dia a dia e o anterior ainda. Então, assim, mais uma vez, sabe, assim, vai ter que manter o fluxo de caixa em dia. Assim, e a quarta dica que eu falo para o pessoal, assim, é que nesse momento agora, a gente tem que manter a calma, sabe? Acompanhar informações de fontes seguras, né? A gente está vendo aí diversas informações de todos os jeitos aí, então a gente tem que filtrar isso, a gente tem que tirar aquelas informações que são precisas, de fontes seguras, né? Não embarcar na onda dos outros, né? Às vezes, cada distribuidor ele tem seu diferencial, as suas particularidades. Às vezes o que é bom para um não é bom para outro naquele momento, às vezes um tem mais capital de giro, o outro tem menos, né? Às vezes está mais alavancado, o outro está menos. Então, assim, nada melhor do que você para tentar definir, planejar o futuro da sua empresa, porque você pensa o dia a dia dela. Você sabe as suas dificuldades naquele momento. Então, você tem que estar cercado novamente de informações confiáveis, né? De um sistema, né? Que consiga fazer as informações ali momentando assim, de imediato, né? Para que você tenha que tomar as decisões, né? Uma boa empresa, uma empresa de contabilidade, onde é uma consultoria, né, para te dar um suporte ali, para ajudar a você enxergar, né, o que está acontecendo no mercado ali, para te dar um apoio ali, sabe? Então, assim, tem que se cercar de coisas boas agora, de pessoas que querem agregar para a gente, sabe? Então, assim, e pensar também muito assim, não, como é que estava a minha empresa antes da pandemia, né? Como é que eu estou passando agora? Então, assim, às vezes, assim, não adianta se comparar com o mercado, acho que tem que comparar com você mesmo. Porque aquela realidade é sua. Então, você tem que procurar melhorar aqueles indicadores seus, né? Se você já era bom nesse indicador, então vamos tentar manter para melhorar ele, né? Olhar para dentro da empresa ali, porque aquilo ali você conhece, aquilo ali você tem as informações, você sabe as dores que você está tendo ali. Então, é nesse ponto que agora a gente tem que se agarrar. É melhorar o que a gente tem feito, para a gente poder sair dessa de uma forma mais tranquila, né? E com menos impacto possível, porque sabem que impacto todo mundo vai ter, mas de uma forma mais consistente, mais segura. Muito bom, excelentes dicas. Uma coisa muito importante estar atento nesse momento também é atento para as pessoas, né? Nesses momentos difíceis, a gente descobre com quem pode contar mesmo, quem são as pessoas, os líderes naturais aparecem, né, mesmo que não sejam formais. Então, o gestor, o proprietário, o diretor de uma revenda, tenha atenção, quem está fazendo a diferença, quem está se comportando com o senso de urgência, o senso crítico diferenciado. E dá oportunidade para essas pessoas, né? Dá espaço para elas delegar, para que elas ajudem nesse momento tão difícil. Tem aqui deixa eu mandar uns abraços aqui para Luciana, Grupo Agro, de Pará de Minas, também a Eliane Silva, da Charrua, o Henrique, que cumprimentou a gente aqui pela iniciativa da live. Eu não falei antes, mas quem foi aqui?
Irineu elogiou as nossas duas convidadas, né, a Débora e a Rejane, não elogiou nós não, só elas, porque as dicas são muito interessantes, muito válidas, tanto para a Rejane quanto para a Débora. Bom, pessoal, eu acho que é isso, a gente... tem uma pergunta do Vitor aqui, só vamos lá, Ailton. Explique sobre o tratamento de ICMS, entrada e saída, qual a opção correta, pois o trabalho de SEAGRE com alíquota efetiva na saída está sendo fiscalizado por parte da Cefaz. Quer falar um pouco sobre isso aí, Ailton? Então, o Fernando também pode me ajudar também, né? Ele deve estar falando aqui com relação ao estorno do crédito ICMS, né? Que é quando a gente compra as mercadorias de outro estado, elas vêm com crédito ICMS, né, e as empresas, normalmente, elas aproveitam esse crédito, porém, né, como os nossos produtos, através do convênio 100/97, é isento dentro do estado, as pessoas, quando fazem a venda para dentro do estado, elas têm que fazer o estorno. A legislação do ICMS, ela fala que o estorno deve ser feita na medida que as mercadorias saírem, né, Fernando? De modo isento. Então, seria, teoricamente, na saída mesmo, vai ser na efetiva saída. Porém, né, algumas empresas, e entre os clientes da Agrocontar, quase unanimidade, mais de 90% deles, optam por fazer o estorno desse ICMS na própria entrada. Né? A gente lança para ficar efeito de registro, né, para bater as informações, espelhar a nota do nosso fornecedor com o que a gente está lançando agora, para efeito de confrontamento. Porém, a gente faz o estorno já na entrada, né, Fernando? Sim. E aí, a hora que a gente faz a venda para dentro do estado, ela já foi feita a entrada. Né? E aí, a legislação prevê, né, Fernando, que faz na saída, só que aí na saída você tem um problema de... tem algumas empresas que falam que é feito em cima do custo médio, né? Tem umas que a legislação pode interpretar que é acima da alíquota média, ou às vezes acima da última entrada, e isso aí, os fiscais, eles têm agido de forma... diferente, eles têm feito de uma forma até quantitativa, né, Fernando? Sim, eles fazem de uma forma meio que proporcional ao mês, né? Se levar em consideração, talvez, as compras das últimas entradas, eles vão no mês lá e fazem uma proporção e exigem que eles tornem de acordo com a proporção que eles acham. Sim, inclusive, né, a gente teve, Carlos, assim, parceria com a SEAGRE, né, nós tivemos na Cefaz, já para conversar com a Cefaz, para verificar qual que é a maneira correta, né, de se fazer. E nem a Cefaz não indica para a gente, né? Tem alguns auditores que fazem pela última entrada. Tem uns que fazem pela proporção das saídas isentas com a tributada. Então, assim, a gente fica meio inseguro, né? Então, assim, a Agrocontar adota como forma de utilizar para a maioria dos seus clientes o estorno na entrada, que é mais seguro, né? A gente nunca teve problema com o fiscal, se ele bateu o olho ali e viu que a gente não aproveitou o crédito, a gente está seguro, né? E tem outras empresas que já fazem com base em outras regras. Tanto é que o sistema SEAGRE ele tem algumas opções para o contribuinte, né, para o nosso distribuidor, escolher qual que ele quer, e conjuntamente com o seu contador, fazer a opção para o cálculo da saída. Então, assim, é isso aí mesmo. Há muito tempo atrás, a gente tinha a opção do estorno proporcional, que é uma regra prevista pela legislação, mas que, com o tempo, vários auditores começaram a questionar esse estorno proporcional pela dificuldade de compor aquela evolução daquela alíquota média, né? E aí foi quando a gente foi buscar aí conversar direto com a Cefaz, com o participante da Cefaz que está no Confaz, né, que tem acesso a todos os convênios, para poder perguntar como é que era a regra que eles achavam correta. E é o que o Ailton disse, nem eles quiseram cravar nenhuma recomendação. E aí o que a gente fez foi implementar no sistema mais opções, outras formas de fazer o estorno, né? Primeiro que entra, primeiro que sai. E aí o que o cliente ele vai poder escolher aquilo que ele e o contador analisarem como tendo um risco menor, o advogado também da empresa, né, acho que pode participar e contribuir com essa decisão. Não tem uma regra de bolo, né? Você tem que pegar, né, e analisar com o contador, né, às vezes até com o jurídico, e optar pela melhor escolha. Né? E aí, Vitor, assim, como é um negócio, assim, um assunto mais complexo, né, e demanda um tempo maior,
a gente está à disposição, sim, sabe, para trocar ideia com você. Você pode mandar e-mail para nós, para mim, para o Fernando. A gente está à disposição aqui para poder contribuir. E isso realmente é um assunto assim, que a gente tem visto aí, é o que está gerando mais autuação, né? E aí a fiscalização é assim, né? Eles vai te autua, aí você que tem que mostrar para eles como é que foi, quais os critérios que você utilizou para fazer os cálculos. Então aí você vai ter que contrapor ao que isso é importante. Exatamente. Mas que... Guardar essas memórias, ter um arquivo organizado dessas memórias de cálculo para não ser surpreendido na hora que o auditor chega e pede para demonstrar a composição daquele estorno, e aí você não tem. Independente do método que você utiliza, você vai ficar fragilizado, porque o cara vai te deixar lá um auto, porque você não apresentou as informações no momento, e você vai ter que se defender depois no processo. Então, organizar aí, né? Hoje está tão fácil, né, de organizar com nuvem aí, né, sem custo de armazenamento. Coloca todas as memórias de cálculo, né, Ailton, desse processo todo aí de ICMS para a hora que se precisar tá à mão. A gente, né, Fernanda, nós fazemos hoje na Contar, a gente registra todas as tarefas no sistema de gestão de tarefas, né, e a gente coloca todas as informações, né, registro de entrada, de saída, o estoque, né, Fernando, o relatório de estoque, coloca todas as informações, se a gente tem alguma recuperação de crédito extemporâneo, a gente faz a pastinha e deixa arquivado. O fiscal chegou, a gente pega e passa direto para ele. Legal. O Sérgio está falando aqui que uma última ferramenta que eu acho que foi quando a gente implementou essas outras opções, né, de estorno, funciona. Está até sugerindo aqui uma das opções, das regras, e pelo jeito ele tem a experiência aí de defender alguns autos aí de infração e teve sucesso. Uma boa notícia para quem tiver com problema e precisar de um apoio aí, tem o Sérgio tá passando aqui algumas dicas, né? Carlos, você acha importante também a gente entender como é que os fiscais estão fazendo esses autos de infração? A gente tem visto aí também, né, que no próprio auto a gente consegue verificar que tem diversas distorções. É mais ou menos assim, o Estado, ele só autua o que é a favor dele, né? Se tiver algum cálculo contra o Estado, aí ele passa a ser percebido, né? Então a gente tem que olhar, você vai ter que provar. Sabe, entender o que foi feito para a gente poder fazer a melhor defesa possível contra esse auto. O Vinícius já falou que vai entrar em contato com o Vitor depois para a gente trocar ideia com ele. Tá, legal. A Nalva está fazendo uma pergunta aqui, vamos responder essa última pergunta aqui, porque a gente já estourou nosso tempo aqui. Essa questão do ICMS, cada estado tem sua particularidade, correto? Está correto. Cada estado tem uma legislação específica, uma instrução normativa, e às vezes muito superficial, sem detalhes, muito sujeito à interpretação. Então, realmente é complexo. É complexo, tem que ter tem que estudar com calma, sabe, caso a caso, e ver, porque assim, às vezes o que um fiscal interpreta no estado não vai para o outro também, não. Tem estado que fala que não precisa estornar, tem estado que fala que precisa estornar, estado que fala que para vender com a redução e isenção de baixo cálculo tem que dar o desconto do ICMS, que foi desonerado para o produtor, também está tendo muita fiscalização nesse sentido. Então, cada estado tem sua particularidade. Vitor, então, como o Ailton falou, eu vi que você tem aqui ainda uma dúvida, o Vinícius vai entrar em contato contigo, você sabe, tem o contato dele, né, Ailton? Do Vitor? Sim, o Vinícius tem um contato, depois se não tiver, ele passa para nós, Vitor, o contato. Coloca o seu contato aí, Vitor, que o Vinícius vai entrar em contato contigo e aí fazem uma conferência para esclarecer todas as dúvidas aí relacionadas ao estorno, tá bom? Precisar da gente também na SEAGRE, participar dessa conferência, estamos à disposição. Ok. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Quero agradecer vocês aí pela participação aqui em nome do Grupo SEAGRE. Agradecer pela parceria de muitos anos aí, o Ailton e todo o time da Agrocontar. Queria deixar aí um espaço aí de um minuto para vocês deixarem sua mensagem final. Vamos começar aí pela Débora.
Bom, foi ótimo ter esse espaço aqui para a gente poder falar de diversos assuntos, agradeço também, foi bem interessante a participação. E o recado esse momento vai passar, né? Alguns comportamentos vão permanecer, e a importância de ter uma liderança preparada, ter um time engajado. O que vai fazer a diferença hoje nas empresas é basicamente isso, a gente, né? O time faz muita diferença no momento desse, então é importante, sim, zelar pelas pessoas, potencializá-las. O time é que vai fazer grande diferença aí nesse momento que a gente está vivendo e nesse pós-pandemia que vem. Legal, obrigado, Débora. Vamos ouvir agora o Fernando. Então, quero agradecer aí o SIAGRE pela oportunidade de participar, dizer que o pessoal da Agrocontar que estamos todos aqui à disposição, quem tiver mais alguma dúvida, e que em momentos de crise é que surgem as grandes vitórias das empresas. Então, quem superar a crise pode ter certeza que lá na frente vai colher bons frutos. Legal, obrigado, Fernando. Rejane. Bom, obrigada, né, pela oportunidade, né, coloco à disposição também para tirar qualquer dúvida, né, e que tenhamos muita calma, né, acho que todas as análises agora, tudo que a gente tem que fazer é com bastante calma, que vai passar e vão vir momentos vitoriosos. Legal. Ailton. Agradecer, né, aos meus colegas, né, o Fernando, a Débora, a Rejane, ter participado com a gente aqui dessa live. Eu acho que foi muito enriquecedor. A gente queria passar muito mais informação, mas a gente tem esse objetivo, né? E pela parceria, né, Carlos, que a gente tem já há mais de 20 anos, né, que a gente está junto aí nessa caminhada, e que a Agrocontar, nós somos agro. Então, assim, a gente está aqui para contribuir, né, seja cliente nosso ou não cliente, seja cliente do SIAGRE ou não cliente do SIAGRE, né, que a gente quer contribuir com o agronegócio. Nesse momento agora, nada mais justo, né, porque a gente compartilhar as informações, né, todo o conhecimento que a gente adquiriu nessa jornada que a gente já teve até aqui, né. Então, a Agrocontar está de portas abertas a todos, né, os clientes do SIAGRE, os não SIAGRE, e podem contar com a gente, né, nossa equipe está aqui preparada e à disposição de vocês nesse momento agora. Show de bola. Valeu demais, pessoal. Muito obrigado. Quero deixar aqui um lembrete para vocês que essa semana a gente ainda tem 2 lives. Uma eu já falei, que é da gestão de estoques, né? Na prática, com ferramentas SIAGRE. E depois, no dia 7, às 16 horas, a gente tem uma live só de perguntas e respostas sobre registro eletrônico de documentos. Assinatura digital, assinatura eletrônica, né? Esse tema que é tão atual, né? Que com essas medidas provisórias aí da MP do Agro e da liberdade econômica trouxe o tema e a oportunidade para as empresas digitalizarem com segurança, né, essa área. Então, para você que tem interesse, CPR eletrônica, assinatura eletrônica digital, registro de contratos eletrônicos em cartório, nós vamos ter aí alguns especialistas de cartório, de advogados, para poder responder as perguntas de vocês e um conjunto de perguntas de uma live anterior que a gente tratou do assunto. Então é isso, estamos juntos, vamos junto, continuar fazendo o campo acontecer nos desafios atuais e nos desafios que vêm pela frente. Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Até a próxima. Até mais.